Eu já fui várias vezes surpreendido por Deus, por pedir algo para Deus e Deus não fazer aquilo, Deus não me dá aquilo. E depois de um período eu percebi que o que Deus fez foi melhor do que eu precisava. Não foi do jeito que eu queria, mas foi o que eu precisava. Então muitas vezes a gente entra por esse caminho, né? Entra pelo caminho e cria uma expectativa. Existem pessoas na igreja que elas têm uma necessidade. E essa necessidade virou não o alvo dessa pessoa, se transformou não no alvo, mas se transformou numa obsessão. Ela quer porque quer aquilo. É igual a moça quando está apaixonada pelo menino. Pode aparecer qualquer outro na frente dela. Ou o moço quando está apaixonado pela menina. Pode aparecer qualquer outra na frente dele. Ele não tem olho para ninguém, só para aquela ou para aquele. Porque se tornou uma obsessão. E quando não é correspondido, né? Na idade que todos nós passamos, né? Dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer, né? E aí a gente, na vida cristã, a gente também associa essas coisas, né? E acha que se Deus não der aquilo que a gente quer do nosso jeito, a gente vai morrer. Se o Senhor não me der, eu vou morrer. Se o Senhor não me der, eu deixo de cultuar. Se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não me der, Senhor, o que eu estou precisando, eu entrego minha credencial. Se o Senhor não me der o que eu estou precisando do meu jeito, né? Eu não toco mais. Eu não canto mais. Eu não prego mais. E Deus está lá no céu dizendo assim, bobinho. Sabe nem o que espera ele, o que espera ela. Deus está dizendo lá dos céus, eles não têm nem ideia do que eu tenho preparado para eles. Fica me pedindo isso. Eu imagino que Deus deve pensar do céu, né? Se eles soubessem o que eu tenho preparado para eles, eles paravam de pedir tão pouco e confiavam na minha promessa e no meu agir. Vocês já passaram por isso? De ficar pedindo algo para Deus e Deus não dá, e você se decepcionar por um período, mas depois você reconhecer que Deus fez melhor? Já? Glória a Deus. Eu creio que todo cristão passou por essa crise, né? É uma crise. Lucas capítulo 9, versículo 10 a seguir, nos mostra algo dentro desse contexto. Aqui Jesus vai falar, o escritor Lucas vai descrever o que Jesus realizou na primeira multiplicação de pães e peixes. E esse texto tem muito a nos ensinar. Diga assim, Senhor Jesus, fala comigo, me orienta, me ensina a confiar no seu propósito. Amém. Versículo 10 diz, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento. Pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50.
Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu, deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Diga assim: a expectativa humana e o propósito de Deus. Nessa passagem, nós percebemos que Jesus ele identifica 3 problemas fundamentais naquela multidão. Primeiro, Jesus identificou que aquela multidão tinha necessidade de ouvir a palavra de Deus. Diga assim: ouvir a palavra de Deus. Versículo 9, capítulo 9, versículo 11, vai nos dizer que as multidões souberam disso. Acolhendo a Jesus, falava a respeito do reino de Deus. Então a primeira necessidade que Jesus detectou era que eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Segundo, Jesus, no mesmo versículo, Jesus socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus percebeu a necessidade de algum tipo de cura naquelas pessoas. E a terceira está no contexto, que era a fome de pão. Diga assim: necessidade de ouvir a palavra, necessidade de cura e necessidade de alimento. É bem claro no texto de João capítulo 6 que essas pessoas que ali estavam, elas foram até Jesus porque elas viram Jesus multiplicando pães e peixes. Elas viram Jesus operando milagres. Elas sabiam que Jesus tinha algo para operar na sua vida. Elas sabiam que Jesus tinha algo para suprir nas suas vidas. E quando Jesus aqui multiplica pão e peixe, ele vai fazer uma segunda vez. E quando ele faz aquilo, as pessoas vão porque já conhecem a maneira de Jesus operar. Como nós que estamos aqui, nós sabemos que Jesus, por mais que queira nos provar às vezes, Jesus tem prazer também em nos abençoar. Jesus tem prazer em suprir nossas necessidades. Jesus tem prazer de nos curar as enfermidades. Jesus tem prazer de revelar a sua palavra a nós. E Jesus deixa claro, aqui nessa forma de operar, que a primeira necessidade que as pessoas precisam não é de pão. A primeira necessidade que as pessoas precisam não é de cura. A primeira necessidade que as pessoas precisam é de ouvir a palavra de Deus. Existe algo em voga hoje em dia, chamado missão integral da igreja. Só que a missão integral da igreja está sendo deturpada, os valores estão sendo invertidos. Porque hoje, quando você abre uma página de internet, Instagram, qualquer outra mídia, não é? Você percebe que o que se fala muito é que igreja é aquela que socorre pobre, igreja é aquela que dá cesta básica, igreja é aquela que ajuda o necessitado. Tudo isso é verdade, mas a prioridade da igreja não é essa. Isso faz parte do dia a dia da igreja. A prioridade da igreja é apresentar o reino de Deus às pessoas. Agora, apresentando o reino de Deus às pessoas, aí vem as outras prioridades, que é justamente libertar pessoas de opressões, de enfermidades, suprir necessidades dos necessitados. Tudo isso é verdade, mas a prioridade é a palavra de Deus. É o reino de Deus ser anunciado. É a palavra de Deus ser anunciada para que as pessoas conheçam a Jesus em primeiro lugar. E a partir do momento que conheçam a Jesus, tenham acesso a Ele. Tendo acesso a Ele, encontram uma gama de bênçãos que estão à sua disposição. Foi isso que aconteceu conosco. Então Jesus deixa claro aqui que existem várias necessidades no meio do povo.
mas existe uma prioridade que se sobressai, que é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Então, aqui nesse grupo, nós vemos que, olha, a multidão tinha necessidades, os discípulos tinham expectativas, e Jesus tinha um propósito. Diga assim: a multidão tinha uma necessidade, os discípulos uma expectativa, e Jesus um propósito. Todo lugar é assim. Sempre existem necessitados, sempre existem expectativas altíssimas, mas Jesus tem um só propósito. E Jesus, nesta manhã, Ele vai nos revelar o seu propósito através do contexto dessa palavra aqui. Glória a Deus. Então, nessa guisa introdutória, fica muito claro que Jesus tinha um propósito. A multidão, várias necessidades. E os discípulos, várias expectativas. Eu não sei qual é a expectativa, qual a sua expectativa aqui nesta manhã. Eu não sei qual foi a expectativa que te moveu a estar aqui nesta manhã, ok? Ou talvez até uma necessidade, mas eu quero te lembrar que acima de tudo isso, Jesus tem um propósito para a sua vinda aqui nesta manhã. Sendo você membro da igreja ou não, Jesus tem um propósito para você estar aqui nesta manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui sobre a expectativa humana e propósito divino ou propósito de Deus, é justamente que a expectativa humana é que Deus resolva rápido e do seu jeito. O versículo de número 12 diz assim, olha: o dia estava chegando ao fim, e os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui no lugar deserto, ou lugar isolado é a palavra aqui. Esse deserto não se trata de areia, não se trata de Saara, não se trata de sol causticante, longe de água. Existem várias palavras bíblicas no Novo Testamento que falam sobre deserto. Deserto circunstancial, ou seja, passou ali um furacão e varreu tudo que existia ali, não ficou nada. Então, aquele lugar ficou um deserto. Deserto, um lugar isolado, onde as pessoas não vão muito para lá. Então, se diz o quê? Vamos ali conversar, tratar desse assunto, porque aquele lugar é mais isolado, é mais deserto, não tem ninguém para ouvir. Então, o termo aqui é que eles estavam num lugar isolado, tanto que Jesus fala para eles se assentarem na grama, na relva. Então, não era areia, dunas, ok? Era um pouco longe da civilização, um lugar mais restrito. Só que a expectativa humana era que Deus resolvesse rápido e do jeito deles. Quando eles veem a quantidade de pessoas que tem, eles vão até Jesus e falam: despede a multidão, porque o dia já está acabando, vai anoitecer e o frio vai tomar conta, o calor vai embora. Então, Senhor, despede a multidão. Então eles apresentaram para Jesus uma solução didática e lógica. Didática o quê? Por quê? Olha, Senhor, está ficando tarde, então temos que tomar uma atitude. E lógica, por quê? Porque a quantidade de pessoas era muito grande e a quantidade de alimento era pouca. Então eles apresentaram para Jesus, sabe, um cenário de: Jesus, faça o que eu estou dizendo, porque vai dar bom. Manda o povo ir embora, tá? Eles estavam olhando para a falta de recursos, para o avançar da hora, e eles estavam olhando também para a limitação daquele lugar. Só que aí entra o propósito de Deus. O propósito de Deus, através da vida de Jesus, era algo muito maior. Enquanto eles olhavam a falta de pão, o horário avançado e o local em que estavam, Jesus estava olhando para algo muito mais elevado, que era o quê? O desenvolvimento da fé dos seus alunos, o desenvolvimento da fé dos seus discípulos. Eles queriam ensinar a Deus, eles queriam orientar a Jesus. Faz desse jeito, tá? A melhor solução é essa. E nós às vezes achamos na nossa oração
E na nossa mentalidade limitada, nós achamos que na nossa oração podemos condicionar, sugestionar algo para o Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, opera em tal área. Senhor, faz assim. Quando a gente percebe, a gente subiu um degrau e colocou Deus abaixo. E a gente está olhando de cima a baixo na nossa oração e falando para Jesus: Jesus, faz desse jeito, age assim, age desse jeito, mexe aqui, mexe acolá. A gente começa de forma inconsciente, sem perceber, a gente começa a orientar a Deus, a tentar orientar a Deus de como resolver o nosso problema, achando que aquilo para Ele é um problema, quando na realidade para nós é um problema, mas para Ele é apenas uma maneira de agir, para poder desenvolver a nossa fé. E é isso que muitas pessoas estão vivendo hoje aqui nesta manhã. Talvez você tenha orado pedindo para que o Senhor faça do seu jeito. Senhor, age aqui, transforma ali. Senhor, toca aqui. Senhor, opera aqui. E você está achando que você está pedindo para Deus de uma maneira condicionada, bem arquitetada, numa caixinha, quando Deus na realidade, Ele não operou ainda, não resolveu, não curou, não abriu portas, não deu solução ao problema, porque na realidade Ele está fazendo com que a sua fé, através da espera, se desenvolva em comunhão com Ele. Glórias a Deus. Então nós precisamos entender que na verdade Ele está trabalhando em algo mais profundo do que as nossas necessidades imediatas. Talvez o que você precisa é para ontem, mas Ele está trabalhando não é na necessidade que você está clamando a Ele e pedindo. Ele está trabalhando no teu interior, fortalecendo a tua alma, fortalecendo o teu espírito, porque nem toda demora significa ausência de Deus. Diga assim: nem toda demora significa ausência de Deus. Na realidade, muitas vezes isso faz parte do propósito dele em relação à nossa vida. Glória a Deus. Então, às vezes, nós queremos direcionar. Senhor, está faltando, Senhor, não vai dar. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Então, a gente, de forma inconsciente, a gente começa, sabe, a assumir uma posição de professor. A gente começa a assumir uma posição de professor diante do Senhor. Então, enquanto a expectativa do homem era justamente que Deus resolvesse rápido e do seu jeito, tá? O propósito divino era ensinar a eles dependência. Aleluia. Diga assim: eu preciso aprender a depender mais de Deus. Glória a Deus. Tem gente que confunde depender de Deus com passar vergonha. Eu depender do Senhor, eu depender que Deus use alguém para abençoar a minha vida. Eu depender, um dia eu falei isso para um pastor que era da nossa igreja, e eu percebi que o rosto dele, o semblante descaiu. Descaiu, camarada estudado, camarada falava muito bem, sabe? Camarada culto, polido, e numa prova, e aquela prova não passava. E a prova não passava. E a prova não passava. E ele querendo entender. E ele querendo entender o que estava acontecendo. E eu falei: Deus está ensinando você a aprender a depender dEle, e não dos seus recursos. E ele ficou decepcionado. Porque existem pessoas que estudam tanto, que elas se recusam a receber algo de Deus que não seja pelo resultado do seu esforço, porque elas estudaram para aquilo. Mas existem situações em que você vai estudar, vai se tornar um PhD, mas Deus, num dado momento, Ele vai fechar as portas, para ensinar a você que não é a sua estrutura, não é o seu conhecimento acadêmico, não é a sua base, sabe, o seu network, não é nada disso, não são coisas externas, capacidades humanas externas, que vão levar você ao ponto que Ele quer, ou aquilo que você sonha, mas é a dependência dEle. Quando você aprender que você precisa mesmo correr atrás e estudar, mas entender que se Deus não fizer, ninguém faz, as coisas não vão andar. Então aprenda a depender do Senhor. Um dia você vai colher do fruto do teu trabalho, outro dia você vai colher sem ter plantado naquele lugar, outro vai plantar e você vai colher.
O importante é você ter consciência de que você está nas mãos do Senhor e depende exclusivamente dEle. Aí você vai viver em paz. Quantas vezes eu já fui pregar em lugares, e enquanto eu estava pregando, meus DVDs e livros estavam lá fora, sendo vendidos. Para muita gente, isso é vergonha. Em muitos lugares eu fui pregar, quando acabava o culto, sem eu conhecer, sem saber quem é, alguém passava em mim, me dava um abraço e colocava dinheiro no meu bolso. Em outros lugares eu fui e alguém chegava: pastor, Deus mandou te entregar esse valor. Isso é dependência. Depender de Deus é você não ter que recorrer a homem, sabe? Não ter que recorrer a pessoas, quando você sabe que existe um Deus que te conhece, te ouve e te responde. Ah, pastor, isso é vergonhoso. Não, isso não é vergonha. Isso é resultado de dependência de Deus. Quantas pessoas dentro de um supermercado, fazendo sua compra, quando vão passar no caixa, não é essas historinhas de TikTok e Instagram que vocês estão vendo, não. Pessoas que vão lá e ajudam, né? E até para ganhar seguidor também. Não, eu estou falando de tempos que nem existia o Instagram. De pessoas que estão fazendo compra e de repente quando vai passar no caixa, alguém está no caixa esperando. E fala para a pessoa: eu vou pagar. Mas por que você vai pagar minha conta? Porque eu estava orando de madrugada. E Deus falou para eu vir nesse caixa, nesse horário, porque ia ter uma senhora com as características da senhora, esperando e precisando. A senhora é crente? Sou. A senhora orou essa madrugada porque está precisando? Sim, eu estou precisando. Então volta o seu carrinho e vamos comprar mais, porque Deus mandou eu encher tantos carrinhos para a senhora e pagar a conta da senhora. Isso é dependência de Deus. Quantas vezes nós vimos pessoas estarem orando e Deus mostrar: faça a compra, ou pegue um valor, leva na casa tal, número tal, endereço tal, para a pessoa tal, bata lá no portão. E quando chega lá, a endereço tal, a casa número tal, a pessoa que mora lá, com aquele nome. Quantas vezes eu já vivi isso na minha casa, de Deus mandar na minha casa, por aceitar a viver na dependência de Deus. Dependência de Deus não é deitar, esperar e falar: Senhor, agora eu sou teu servo, manda para mim. Não, dependência de Deus é você trabalhar, correr atrás, mas entender que por mais que você coloque a mão no arado, o teu sustento, aleluia, e o teu suprimento vem do alto para a tua vida. Aleluias. Diga para quem está ao seu lado: entenda o propósito de Deus na tua vida. Diga: o propósito dele é ensinar a depender dele. Segundo lugar, a expectativa humana aqui no texto se apoia no fazer, na execução. Olha o versículo 12, versículo 14: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: faça com que se assentem em grupos de 50 e 50. Então a expectativa do homem se apoia no fazer, na ação, na atividade. Aí o propósito de Deus na espera, na paciência. Aleluias. Então o propósito, a expectativa humana se apoia no fazer, agir. E o propósito de Deus aqui no texto é justamente ensinar a esperar, descansar. Porque antes do milagre, Jesus mandou que eles se assentassem na relva de 50 e 50. Agora você imagine a cena: não há pão suficiente, o milagre ainda não havia acontecido, a fome aumentando cada vez mais. Jesus não multiplica, Jesus manda agora sentar mais de 5.000 homens, de 50 em 50. Discípulos vão lá e comecem a trabalhar, separando eles.
de 50 em 50 e assentando em grupos. Porque o reino de Deus não funciona na nossa velocidade e nem na ansiedade do homem. Funciona no tempo dele. Porque no tempo dele todas as coisas são perfeitas. E aqui nós vemos o perigo do ativismo. Porque tem gente que confunde vida cristã com atividade. Tem gente que acha que só está bem se estiver trabalhando. Ai pastor, se eu não pregar eu morro. Ai pastor, se eu não cantar eu morro. Eu sou igual um passarinho, pastor, que se não deixar eu cantar, corta minhas asas. Ai, se não me dá oportunidade, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei ficar parado na igreja. Vai pegar folheto, vai evangelizar na rua? Então, tem gente que confunde. Porque os discípulos aqui queriam resolver o problema rápido, Pedro. Eles queriam, sabe, uma saída rápida. Porque senão o povo vai embora. Não tem gente que é assim? Começa o culto, se a glória do Senhor não se manifestar no culto logo assim, dá a impressão, meu Deus do céu, está demorando hoje. Nossa Senhor, parece que o culto está meio pesado hoje. Nossa Senhor, o que está acontecendo? Parece que o povo está cansado hoje, Senhor. E aí, né, tem gente que começa a fazer um barulhão, né, glória a Deus, aleluia, querendo inflamar o povo. Não, nada disso, nada disso. A maneira de Deus agir é totalmente diferente. Então, os discípulos, eles queriam resolver o problema rápido, encontrar uma saída, fazer alguma coisa, como se dependesse deles o milagre. Sabe, eles queriam de toda forma agir, mas Jesus não queria agir naquela hora. Jesus tinha tudo sob controle. Jesus não queria operar o milagre já de pronto. Jesus queria primeiro que eles se assentassem, se organizassem e descansassem nele. Por isso que o Salmo 23 fala, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Parece que eu vejo Jesus falando para ele ali: ei, olha lá para trás o que Davi falou. Descansa aí. Descansa. Vocês estão com fome. Vocês estão avechados, com pressa. Discípulos, calma. Pedro, Tiago, João, calma. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. E Jesus está falando para alguém aqui nesta manhã: fica tranquilo, fica tranquila, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho controle da tua vida, eu tenho controle da situação na palma da minha mão, aleluia. Então o ativismo, sabe, o excesso do fazer é um grande perigo da igreja da atualidade. Tem crente que não quer sair da igreja, ele participa em tudo da igreja. Esses dias eu ouvi um pastor, que ele ia pregar, e durante a madrugada, em oração, Deus falou com ele, e disse: durante o culto eu vou levantar alguém para falar com você. E durante o culto, antes dele pregar, alguém foi para ele e falou assim: quanto tempo faz que você não almoça com a sua família? Quando esse pastor parou para fazer a conta, e eu não vou citar o nome dele aqui, mas é um dos maiores pregadores que eu já ouvi, que eu mais respeito no Brasil. Fazia 4 anos. 4 anos que ele não almoçava com a esposa e com os filhos. 4 anos, não estou falando de 4 meses. 4 anos. Então tem gente que, sabe, na ânsia do fazer, acha que o muito fazer é sinônimo de santidade, de comunhão com Deus. E não é. Cuidar da nossa casa, da nossa família, isso também é comunhão com Deus. Isso também é santidade, glória a Deus. Sabe? Sair, passear, jantar, descansar, tirar uma férias, ir para algum lugar, isso também é santidade. Isso é cuidar da igreja, isso é cuidar da família, isso é cuidar do maior patrimônio que Deus te entregou, glória a Deus. Então tem pessoas que acham que ativismo, estar ocupado, é sinônimo de espiritualidade, mas às vezes a maior demonstração de fé não é correr, mas é permanecer descansando, aguardando na intervenção de um Deus que te conhece e sabe a tua necessidade. Diga para quem está ao seu lado: descansa no Senhor. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 10 está escrito assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então descansa, deixa Deus trabalhar. O negócio é tão complicado hoje em dia, na ânsia do fazer, e eles estavam assim: tem que resolver logo, Jesus, tem que resolver logo. É muita gente, nós vamos perder 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, segundo estudiosos, era 15 mil pessoas. O texto fala de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, de 15 a 17 mil pessoas. Manda sentar esse povo todo, esse povo vai embora, nós vamos perder esse povo, a oportunidade que nós temos. Sabe? É como pessoas que chegam em alguns lugares. Eu vou usar o exemplo da nossa igreja. Pessoas que chegam aqui e quando percebem que tem um período, principalmente obreiros, tem um período probatório, que tem que esperar 1 ano para ser reconhecido, vai embora, porque não consegue ficar 1 ano sem pregar, não consegue ficar 1 ano sem subir no púlpito, quando na realidade Deus não está querendo que nesse ano ele suba no púlpito, pregue e ensine. Deus está trazendo ele aqui para que ele sente, seja restaurado, curado, renovado, aleluia, e depois volte a servir. Uma geração, a geração de hoje, ela quer ser enviada sem ser preparada, certo? Mas Jesus fez a multidão se assentar primeiro e alimentou ela depois. Então nós precisamos disso: sentar, descansar, confiar, ser alimentado, ser curado e depois ser enviado para servir. Aleluias, glória a Deus. Tem gente que quando chega numa igreja que tem esse modo de tratar, ele vai embora. Vai embora porque ele não quer se submeter à espera. Não quer se submeter à espera. Chega arrebentado, ferido, machucado. Em vez de sentar, aproveitar, descansar, curtir a família 1 ano, sabe? Ouvindo, sendo restaurado, anotando, anotando, para quando for pregar ter um monte de informações novas, sabe? Não quer, sabe? Por quê? Porque não esperam um novo tempo para a sua vida, sabe? Não esperam, sabe, ser discipulado, não querem ser discipulados, e os discípulos estavam assim. Eles queriam ação, luz, câmera, ação. Eles queriam isso, quando Jesus queria que eles sentassem, porque Jesus estava, sabe, visando ali, sabe o que? O crescimento deles. Jesus estava trabalhando no desenvolvimento daqueles homens que estavam ali, através da espera, porque esperar não é para qualquer um. Esperar não é para qualquer um. O que o brasileiro mais odeia é fila. Não é fila? O que o brasileiro mais odeia é esperar. Eu falo por mim. Esperar não é a minha virtude. Tem gente que não sabe esperar. E os discípulos estavam assim. Imagina Pedro, sanguíneo, no meio ali, agitando o povo. Então, enquanto eles queriam fazer, Jesus queria ensinar eles a esperar. Esperar. Igreja do Senhor, é tempo de você descansar. Meu irmão, é tempo de você descansar. Tem tempo para tudo nessa vida, e Deus está falando hoje para você. É tempo de você descansar. Porque assentar fala de submissão. Assentar fala de paciência. Tá? Assentar fala de confiança. Assentar fala de dependência. Assentar fala de aprendizado em alinhamento. Glória a Deus. Jesus estava mostrando para eles: não é na pressa que eu opero, não é na agitação que eu estou presente, não é na correria que o milagre acontece, não é do desespero que eu faço coisas, não. É na tranquilidade, glória a Deus, é na paz, bendito é o nome do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo, glória a Deus, que a sua agitação, a sua irritação, a sua falta de tranquilidade, sabe, a sua correria, isso não vai mover a mão de Deus.
O que vai mover a mão de Deus em teu favor, em tua direção, é você aprender a esperar. Quem não aprende a esperar, dificilmente ele estará preparado para administrar aquilo que Deus vai entregar. Quem não aprende a esperar, não consegue perceber, sabe, os detalhes do que Deus está preparando. Quem não tem paciência para aguardar, para esperar, para aprender, ele não consegue, sabe, receber, ele não consegue absorver a quantidade de informações adequadas, para que quando ele receba aquilo, ele tenha condição de fazer aquilo frutificar em suas mãos, aleluia. Mas Deus, nesta manhã, Ele está dizendo para você: se assenta, espera o meu agir, porque enquanto você espera o meu agir, você vai começar a enxergar os detalhes do que eu estou preparando para você. Você vai começar a enxergar que as portas estão abrindo sim, mas pouco a pouco, com calma, sem extravagância. Deus, Ele está preparando algo especial para pessoas que estão nesta manhã. Mas você precisa aprender a confiar esperando nele. Assenta-te, olha, assenta o teu coração, descansa nele e comece a perceber que ele está agindo em teu favor. Mas a correria que você está, você não conseguiu enxergar ainda. Para um pouquinho, comece a observar que você já vai começar a ver que Deus já está fazendo coisas grandes em teu favor. Deus já está fazendo coisas grandes em teu favor. Terceiro lugar, a expectativa do homem aqui era justamente visando recursos. Visando recursos. João capítulo 6, que fala, é o mesmo texto. João capítulo 6, versículos 5 e 6, vai dizer assim, olha: então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então, enquanto a expectativa humana visava recursos, o propósito de Deus estava provando o coração. Provando o coração. Porque olha o que o texto diz. Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão? Olha o versículo 6. Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Diga assim: Jesus estava testando. Diga: estava experimentando Filipe. Por que Jesus experimenta Filipe? Entenda uma coisa. Eles estavam numa cidade chamada Betsaida. Lucas capítulo 9. Filipe era de Betsaida. João capítulo 1, versículo 14. Dá para colocar aqui na tela? Filipe era de Betsaida. Então eles chegam perto da cidade de Filipe. Aí Filipe está ali perto, avexado com os outros discípulos, agoniado, porque nada aconteceu ainda. Aí Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, olha, onde nós vamos comprar pão para dar de comer para esse povo? Para Filipe. Aí Jesus, o texto diz que Jesus fez isso para testar. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para eles que na ânsia de resolver o problema, eles não conseguiriam nada. Mas como eles estavam tão ansiosos, Jesus fala para quem? Para Filipe, que mora perto daquela cidade. Filipe, vamos fazer o seguinte então? Faz o seguinte: onde nós vamos comprar pão para esse povo? Jesus estava querendo dizer o que para Filipe? Filipe, tenta resolver o problema com o seu contato. Vocês não estão querendo resolver o problema rápido? Vocês não estão querendo que eu multiplique pão rápido? Filipe, você morava aqui do lado. Você não é o cara da cidade? Você não tem conhecimento na cidade de Betsaida? Você não conhece pessoas? Você não tem relacionamento? Você não tem contatos aí? Então resolve esse problema para nós, Filipe. Resolve, Filipe, para nós. É Deus dizendo para nós assim: ei, resolva o problema com o seu português. Resolva o problema com o seu conhecimento. Resolva o problema com a sua sabedoria. Ei, igreja do Senhor, resolva o problema, dá o seu jeito. Porque tem um dinheiro, porque tem um carro novo, porque viaja para todo lado. Resolva essa situação. Traz solução para o problema, porque afinal de contas você é o cara. Era isso que Jesus estava testando Filipe. Mas Jesus, o texto diz
que ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Aleluias. Descansa o teu coração. Não tenta ajudar a Deus, não tenta ensinar Deus a agir, porque Deus sabe muito bem o que Ele vai fazer. Deus sabe muito bem como agir na tua vida. Aleluia, confia apenas confia nele. Glória a Deus, confia no Senhor. Humanamente isso aqui era apenas um teste, sabe? Falando para quem? Para a pessoa mais adequada, aquele que morava na cidade, para tentar encontrar uma solução, para mostrar para os outros discípulos: se Filipe não consegue uma solução, descansa o coração de vocês, porque vocês pior ainda. Então Deus, aleluia, Ele queria mostrar o propósito para nos melhorar, porque depois de cada prova, com certeza, nós saímos melhor dela do que quando entramos. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus estava capacitando, mostrando para os discípulos: calma, eu tenho o controle, vocês não conseguem resolver, então deixa que eu estou no controle de tudo, eu vou resolver do meu jeito. Glórias a Deus. Diga para quem está ao seu lado: deixa Deus resolver do jeito dele. Jesus queria ensinar. Jesus estava ensinando para os discípulos e quer nos ensinar nessa manhã, tá? Que relacionamentos humanos têm limites. Nem sempre alguém vai te ajudar. Nem sempre alguém que pode vai conseguir te ajudar. Depois de 5 anos no estado do Paraná, fazendo a obra de Deus, eu e minha família, nós chegamos aqui, e lá ainda no estado do Paraná, uma pessoa falou com a minha sogra aqui em São Paulo, e a gente lá, 5 anos já lá, pastoreando igreja e abrindo igreja. E Deus falou para ela aqui: o seu genro vai voltar. Ele é pastor, e minha sogra falou: ele dirige igreja. Ela nem me conhecia. Uma missionária chamada Miriam. E falou para minha sogra aqui: seu genro e sua sogra pastoreiam igreja? Sim. Aonde? No Paraná. Eles vão voltar. Eu nem sabia disso lá. E eles vão ficar 1 ano aqui, aprendendo só mais uma coisa, porque eles receberam muita experiência do Senhor lá. Mas eles vão voltar e ficar 1 ano aqui, apurado, apertado de favor, porque só falta ele aprender uma coisa, e era justamente depender do Senhor. E eu não sabia. Chegamos aqui há 5 anos atrás. Antes de eu ir para lá, eu era piloto de teste da Volkswagen, carteira boa. Minha carteira nunca teve registro de meses. Quando eu cheguei aqui, encarregados da Mercedes, encarregados de empresas grandes, levaram o meu currículo e falaram assim: pode ficar sossegado, Cláudio, vai te chamar. Já conversei com o pessoal lá, já indiquei. Nunca me ligaram até hoje, a empresa. Depois de 1 ano morando de favor, na sala da casa dos meus pais, colocando o colchão de noite para dormir e levantando durante o dia para não atrapalhar. Trabalhando numa empresa bem pequena. Preenchi um currículo para a Volkswagen. Perdão. Depois de 1 ano, fui na casa de uma missionária. Essa missionária nos recebeu em casa, no Sônia Maria. E ela falou: entra, essa casa aqui é a casa que Deus me deu. Sobrado grande. Eu falei assim: que lindo, irmã, parabéns pela bênção. Ela falou assim: vocês estão aqui na minha sala, e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: Deus conhece a vida de vocês, tudo que vocês passaram até hoje. Só que a partir de hoje vocês nunca mais vão passar pelo que vocês já passaram. Nunca mais. A partir daquele dia, nós entendemos que nós precisávamos só aprender a depender dEle. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida aqui hoje. Aleluia.
Estenda as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Aleluia. Que a partir de hoje, se você entender e aprender a depender do Senhor, você nunca mais vai passar pelo que você passou até hoje. Se você hoje aprender que relacionamentos têm limites, que a influência humana sobre a tua vida tem limite, que recursos humanos têm limite, mas que a bênção de Deus é ilimitada sobre a sua vida muda a partir da manhã desse domingo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, aleluias, porque a fé não cresce quando tudo é possível aos homens, mas quando percebemos que só Deus pode agir em nosso favor. Nesta manhã eu libero essa palavra sobre a tua vida e declaro a presença de Deus, aleluia, dirigindo a tua casa, os teus negócios, e declaro no nome de Jesus que mediante aquilo que foi ministrado nesta manhã, você nunca mais vai viver o que você viveu até o dia de hoje, neste domingo. Aleluia, a tua vida muda a partir de hoje. Quem toma posse disso, levante a mão, adore ao Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.